longo da história, em vários lugares do mundo, algumas coisas, alguns valores, em dado momento da história, por várias circunstâncias, assumem uma magnitude, uma importância que faz com que todas as outras coisas pareçam ser de menor importância. Em alguns momentos da história, ter poder militar, força, capacidade de subjugar inimigos, foi o valor fundamental para que uma civilização, uma cultura sobrepujasse as outras. Em alguns outros momentos, não foi necessariamente o poder da força, mas o poder do conhecimento, da sabedoria, da ciência. Nós encontramos na época em que Jesus veio ao mundo, no primeiro século da era cristã, no qual também foi escrito esse trecho que nós vamos ler, pela primeira vez, talvez, na história, uma situação semelhante à que nós vivemos hoje, em que esses dois valores, o poder da força e o poder do conhecimento, bateram um em oposição ao outro. Nós vivíamos aqui, naquela ocasião, se vivêssemos ali, a situação de um império romano, assim, absoluto, dominante, as legiões romanas com o poder da força, o maior exército que a antiguidade viu, a maior força militar que a antiguidade teve, sobrepujando todos os povos. Mas um pouquinho antes dos romanos tomarem todo o poder, uma cultura que nasce na Grécia do conhecimento, da sabedoria, da filosofia, o amor pela sabedoria, o amor pelo conhecimento já existia. A cultura helênica, a cultura grega, na qual Corinto, a cidade de Corinto, estava inserida, era uma cultura que se sobrepujava como valor a todas as outras pelo conhecimento, pela ideia, pelas ideias e a busca por esta sabedoria acima de tudo. Era a grande época da filosofia, do amor ao conhecimento, que agora estava se contrastando com a ideia da força do Império Romano. Quando Paulo escreve esse texto que nós vamos ler, nós vamos perceber que a igreja em Corinto era provavelmente uma espécie de praça de guerra entre a ideia de que o conhecimento era aquilo que seria mais importante e que a força ou o poder seria mais importante. Talvez você vá pensar assim, bom, eu vim aqui para ouvir algo que na época de hoje me faça sentido, fale ao meu coração, resolva os meus dilemas, trate com a minha interioridade. E lá vem o pastor falar de história do século I. Como você verá ao longo da mensagem, você vai ver que, assim como em Corinto, hoje nós vivemos essa mesma situação. E como você verá, a resposta de Deus a quando o poder da força ou o poder do conhecimento se batem, não é privilegiar um nem outro, mas trazer uma mensagem que confronta a ambos e que fala de uma realidade muito maior, que é a realidade do Evangelho. Vamos ler juntos e você entenderá melhor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 em diante. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado.
que é um escândalo para os judeus e que é uma loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Queridos irmãos, Corinto era uma cidade de passagem. Era uma cidade que se encontrava no sul da Grécia, hoje ainda em ruínas, onde todo o tráfego militar, comercial, de bens e serviços, do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, passava por aquele istmo, aquele canal que separava a Grécia em duas partes. De alguma forma, Corinto recebia toda a influência das religiões de mistério, da sabedoria esotérica do Oriente, que trazia nos barcos e navios que passavam por aquele lugar, não apenas comércio de especiarias das Índias e do Oriente, mas também pessoas que pensavam, que tinham ideias sobre Deus, sobre os deuses, conforme elas acreditavam, sobre a vida, sobre o homem. Mas era uma cidade que tinha tido uma forte influência da cultura helênica, essa cultura dos gregos, dos grandes filósofos. Ainda hoje, nas ruínas de Corinto, você encontra vários lugares que serviram de teatro, de debates de filosofia, de lugares onde as pessoas debatiam as ideias, assim como aquele descrito em Atos capítulo 17, quando Paulo estava em Atenas, a capital da Grécia, o grande centro difusor da sabedoria, e debateu sobre Deus, sobre o Deus desconhecido no Areópago. Assim também acontecia em Corinto. Mas ao mesmo tempo, Corinto tinha recebido uma influência àquela altura, como capital da província da Acaia, do sul da Grécia, do poderio militar romano. Ali havia uma grande guarnição romana, porque a cidade exigia proteção devido à riqueza e ao seu lugar estratégico. A igreja de Corinto, quando foi plantada, quando foi fundada ali, não era uma igreja, como nenhuma igreja é, hermética e fechada à influência da cultura. Nós, assim como a igreja de Corinto, vivemos no mundo, embora não sejamos do mundo, e somos influenciados pelas ideias, pelos valores que de alguma forma estão ao nosso redor. O que destes valores é aproveitável e o que deve ser rejeitado é outra questão, mas não há como vivermos no mundo sem sermos de alguma forma reflexo daquilo que se debate aí fora. E na época de Corinto, o que se debatia era o que era mais importante, qual era o valor fundamental, o que era fundamental para o homem ter, a fim de que ele pudesse ter sucesso, prestígio, capacidade, poder, vida, enfim, tudo aquilo que realiza o coração humano. Na verdade, o debate em Corinto era um debate que de alguma forma refletia muitos séculos e milênios antes o início dessa caminhada do homem para ter uma autonomia e uma independência do Criador. Vocês recordam-se, por exemplo, que em Gênesis capítulo 3, quando a serpente tenta a Eva, a grande atração, a grande isca que a serpente usa, é que ela não deveria necessariamente se submeter ao programa de Deus, ao pacto das obras que Deus havia feito, de que eles poderiam aproveitar de tudo do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A atração da serpente, a tentação do Satanás, foi no sentido de eles terem autonomia e independência desse projeto de Deus, pela via do conhecimento. Lembrem, ela disse assim: é certo que Deus proibiu que vocês comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? E ela então respondeu: não apenas comer, mas também tocar. E ela então pôs em dúvida a seguinte questão: não é bem isso. É porque Deus sabe que se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, sereis como Deus e conhecereis plenamente. A ideia, portanto, de que o homem pode ter autonomia e independência por via do conhecimento, ou do poder, ou da força, ou da realização, está no centro do coração humano.
faz parte de uma natureza rebelde que deseja ter um projeto próprio de salvação, que não deseja ter a salvação que vem de Deus, mas produzir a sua própria salvação. E muitas vezes ao longo da história, esse projeto assume um determinado valor, uma determinada ambição, um determinado projeto, que ora é o poder da força, ora é o poder do conhecimento. Nós encontramos aqui em Corinto, pela primeira vez talvez na história, essas duas ideias batendo-se e desafiando e atraindo o coração humano para dizer: creia em mim ou creia em mim. Porque naquela ocasião, pela primeira vez, nós tínhamos uma influência muito forte da filosofia grega, junto com uma influência muito forte do poder romano. Quando então Paulo escreve essa carta, ele tinha consciência de que era isso que passava na cabeça daqueles irmãos em Corinto, que eles tinham ouvido a pregação do Evangelho, que eles tinham ouvido a pregação da palavra de Deus, mas que quando eles eventualmente deixavam a igreja num culto como esse, e iam viver a vida real ali na segunda-feira pela manhã, eles iriam ser confrontados com a ideia de que o conhecimento salva, ou que o poder salva. É fato que, junto com essa ideia, eles haviam também ouvido a pregação do Evangelho, e na pregação do Evangelho o poder e a sabedoria eram mais do que a sabedoria dos homens e o poder dos homens. E aí você vai encontrar em toda a argumentação aqui de Paulo, que ele usa a palavra sabedoria, que ele usa a palavra poder, mas ele ressignifica isso, que ele mostra que para além do poder da força, para além do poder da sabedoria e do conhecimento humano, existe uma verdade, uma palavra, uma mensagem, que é completamente superior, a ponto de produzir até escândalo e espanto naqueles que acreditavam de uma forma, ou ser reputada como loucura por aqueles que acreditavam de uma outra forma. É nesse sentido que você volta novamente os seus olhos para esse texto, e Paulo começa com um advérbio de modo dizendo: certamente, com absoluta certeza, sem dúvida alguma, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Observe que da maneira como Paulo constrói essa frase, ele torna a palavra como sendo algo que advém da cruz, está no genitivo grego, que significa que a cruz é dona da palavra, que a mensagem é possuída pela cruz, que o que aconteceu na cruz é a base, o fundamento, a origem, a causa daquilo que ele pregava, que a palavra não estava destituída do fato histórico do que tinha acontecido na cruz, que a palavra não era uma mera elucubração, uma ideia, uma hipótese, uma especulação filosófica, uma filosofia de vida, não, era algo que estava arraigado naquilo que aconteceu na cruz. A palavra era a palavra da cruz, e esta palavra da cruz, Paulo afirma sem rodeios, que é loucura para os que se perdem. Depois ele vai explicar quem são esses que se perdem e por que eles se perdem, mas ele estabelece logo o fato, que ao trazer a palavra da cruz, aqueles que se perdem, e pelos motivos que eles se perdem, por crerem naquilo que eles crerem, torna para eles essa palavra uma loucura. E essa loucura é porque estes homens que se perdem pela atração ou pela ilusão de que a sabedoria salva ou que o poder da força salva. E é isso que ele estabelece posteriormente. Mas ele afirma também, ao dizer negativamente que alguns se perdem porque é loucura para eles a palavra da cruz, que por outro lado, positivamente, essa palavra da cruz, essa palavra que emana da cruz, que se origina da cruz, que a cruz é sua causa e sua origem, no entanto é poder de Deus para aqueles que se salvam. Paulo aqui está ecoando Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, quando ele diz assim: não me envergonho do Evangelho,
porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro os judeus, mas também os gentios. Ele estava então estabelecendo que não a sabedoria, não a força e o poder humano, mas uma mensagem que vem da cruz, traz para o homem o caminho da verdadeira salvação, a palavra da verdadeira salvação, o valor maior, que sobrepuja a filosofia grega por um lado, sobrepuja o poder da força dos romanos, ou até mesmo o desejo dos sinais dos judeus. Em outras palavras, era algo absolutamente diferente. Ele até mesmo estabelece isso no verso 19, como o próprio Deus falando, como se fosse um oráculo de Deus, uma própria palavra de Deus, diretamente da boca de Deus, quando ele diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E chega a ter palavras de desafio a essa sabedoria e filosofia humana. Ele diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E por que Deus tornou louca a sabedoria do mundo? Porque a sabedoria do mundo era um caminho de autonomia, de salvação, baseada na busca pelo conhecimento, pela especulação sobre Deus, sobre a vida, sobre o homem. Não era um caminho de cima para baixo, a revelação do Evangelho, a proclamação da cruz como sendo algo que Deus projeta na eternidade e realiza no tempo, mas era algo construído do homem para Deus, uma espécie de filosofia de vida, seja ela de que natureza for, de que escola ela venha se agregar. E Paulo diz assim: isso é loucura para Deus. Deus torna isso loucura, visto que, como diz o verso 21, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. E aí, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. E aí está o núcleo da mensagem de Paulo aos Coríntios. Não se iludam, a sabedoria humana, da especulação, da hipótese humana, de obter a salvação do seu próprio coração especulativo para Deus, é loucura. Não se iludam, o poder humano, da força humana, de sobrepujar os seus próprios desafios, sejam quais forem, inimigos externos ou internos, de qualquer natureza, é loucura aos olhos de Deus. Paulo usa uma palavra, loucura, que é uma palavra que não significa transtorno mental, não pode ser classificada por psiquiatras ou psicólogos, porque não se trata de transtorno mental. É aquela loucura do Salmo 14, verso 1, quando diz assim: diz o louco no seu coração, ou na outra versão, diz o nécio no seu coração, não há Deus. Não é uma loucura da incapacidade cognitiva, do transtorno mental, não, é a loucura de um coração endurecido, que confronta o Criador e tenta estabelecer o seu próprio caminho de salvação, seja pela sabedoria, seja pelo poder da força. Paulo diz: isso é loucura. Isso é o contrário da verdadeira sabedoria. Lembrando que a verdadeira sabedoria os judeus conheciam como sendo decorrente do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Deus estabelece essa verdade quando surpreende a todos, e por isso é um escândalo. Surpreende a todos, por isso parece uma loucura. Quando diz: não é isso nem aquilo, mas é algo que eu desço do céu para vocês. A mensagem vem da cruz para vocês, e a mensagem da cruz para vocês é o que faz que, enquanto, verso 22, os judeus peçam sinais, e enquanto os gregos busquem sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Queridos, se você continua com a impressão que talvez passou pela sua cabeça no início dessa mensagem, que nós estamos fazendo um sermão histórico do século I, e que, portanto, isso não diz respeito a absolutamente nada do que você vive no dia a dia, deixe-me ajustar melhor a sua perspectiva.
eu ouso afirmar que nós estamos vivendo numa época em que, exatamente como Corinto vivia, no dilema de buscar a força, o poder da força ou o poder da sabedoria, nós vivemos uma cultura que vive esse mesmo dilema. Há pouco tempo eu estava assistindo um documentário falando sobre o avanço da ciência e da tecnologia. E pasmem vocês, em determinado bloco do documentário dizia o seguinte, que talvez daqui a 2 gerações, ou seja, nossos netos, as pessoas não precisariam mais morrer. Mas era literalmente esse o texto, não precisariam morrer. Como se a morte fosse alguma coisa que a gente precisa ou não, e não como um vaticínio da falibilidade, da transitoriedade, da limitação da vida. E pasmem vocês mais ainda, aquele documentário dizia que essa despreocupação, essa ausência de necessidade de se preocupar com isso, era porque, ou é porque a ciência e a tecnologia avançam tanto que haverá um momento em que você não poderá morrer, não precisará morrer, que a morte será superada, porque a ciência resolverá o problema. Em dado momento, até mesmo lá, tem a ideia de que, mesmo que o seu corpo comece a se enfraquecer, os seus sistemas comecem a envelhecer e mostrar o sinal físico da morte como consequência do pecado, que vai aceleradamente chegar ao ponto final, que vai ser possível, pela ciência, pelo conhecimento humano, que um certo download daquilo que você tem na sua mente, suas emoções, suas experiências, seu conhecimento, tudo que está armazenado, será retirado e extraído de você e posto num outro corpo, numa outra pessoa, que será você, sem ser você, que será você por dentro, sem ser você por fora, que permitirá, portanto, a grande ambição do ser humano, que é eternizar-se. O que isso tem a ver com Corinto? Tem a ver com a ilusão de que a sabedoria humana, que o conhecimento humano, que a ciência humana, que a tecnologia humana se desenvolverá de tal maneira que não precisará mais de um esquema, de um projeto, de um propósito que venha do Criador para a criatura, porque a criatura por si mesmo será capaz de produzir a sua própria salvação. Essa era a ideia que a mensagem da cruz, com a sua simplicidade, confrontava na mente dos coríntios. E essa é a mensagem, a mesma mensagem, com a mesma simplicidade, que confronta a geração da qual nós fazemos parte. Obviamente que eu não estou fazendo aqui um sermão anti-intelectual, de obscurantismo, de nulidade plena da ciência e do conhecimento, do desfavor da busca pelo conhecimento. Isso é virtualmente impossível. Nós somos uma sociedade do conhecimento, uma cultura do conhecimento. Nós somos, pela primeira vez, um povo que conhecer tem mais valor e mais poder do que possuir. Vejam as indústrias que mais crescem, não são as indústrias que produzem coisas concretas e palpáveis, mas as indústrias que criam ideias e produzem conhecimento. Há 30 anos, no início do meu ministério, eu pregava para um público semelhante ao de vocês, da mesma classe econômico-financeira, classe média, formado com esse mesmo tipo de perfil, pessoas com mais idade, pessoas mais jovens, e quando há 30 anos eu pregava e eventualmente eu olhava o público assim, eu encontrava talvez 1 ou 2 doutores, 2 ou 3 mestres. E não é porque as pessoas não eram capazes, não é porque as pessoas não eram inteligentes tanto quanto vocês, é porque naquela época ter um mestrado, ter um doutorado não significava tanta coisa. Mas hoje você encontra jovens com 22 anos de idade saindo da faculdade e já emendando o mestrado, terminando o mestrado já emendando um doutorado, porque a cultura nossa diz que o conhecimento, que a educação, que a ciência, que a tecnologia
é um valor tão supremo que vai nos ajudar a viver uma vida melhor, mas isso é um ledo engano, porque à medida em que a ciência prevalece, diz o Evangelho, o amor de muitos esfriará, que é a expressão de uma falta de Deus. Por quê? Porque dá a ilusão de que a ciência é o novo Deus que nós devemos adorar e servir. Paulo contrasta essa ideia lá em Corinto, no século I, e nós contrastamos, assim como eles, no século XXI, nos dias de hoje, em Tambaú, com uma verdade simples e clara: a simplicidade do Evangelho, palavra de Deus, que não é simplesmente uma filosofia, que não é tão somente uma série de princípios lógicos, que não é uma ciência, que não é um conhecimento que uma vez obtido salva, mas é uma verdade que na sua simplicidade revela o poder de Deus na vida de alguém. Acredite-me uma coisa, sabe aquele seu amigo da faculdade, aquele seu vizinho do condomínio, sabe aquela pessoa do seu trabalho, aquele seu familiar, que pede de diversas formas a você: por favor, me convença de que o Evangelho é verdade, que faz sentido, que é uma filosofia que é crível, que é capaz de preencher minhas indagações intelectuais. Acredite-me, não vai ser e nunca será por uma mera exposição de conhecimento sobre conhecimento, de argumento sobre argumento, que essa pessoa encontrará a salvação. Lá naquela época e ainda hoje, a palavra da cruz, do Cristo crucificado, é poder de Deus e sabedoria de Deus, superior a toda filosofia e ciência humana, superior a todo o poder da força humana, porque na sua simplicidade é quando Deus estabelece a sua verdade, e essa verdade tem transformado ao longo de 2000 anos os mais sábios e os mais poderosos, com a sua simplicidade do plano e do propósito de Deus na salvação. Daí porque ele termina no verso 25 dizendo que essa loucura de Deus, que nos convida a crer que Deus existe, que criou todas as coisas, que criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas esse ser humano se rebelou contra esse Criador. Essa loucura de Deus de dizer que Ele amou este ser humano de tal maneira que deu o seu único filho, esse filho que é Deus, mas se tornou homem, 100% Deus, 100% homem, que morre na cruz, apesar de não ter pecado, por pecadores que estão aqui e em todos os tempos. Essa loucura, que é a loucura do Evangelho, de dizer que isso resolve não apenas a necessidade imediata do ser humano, mas a sua eterna necessidade de salvação. Essa loucura, diz Paulo, no verso 25, é mais sábia do que os homens. Essa fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Quem estava falando isso, irmãos? Saulo, de uma cidade chamada Tarso. Talvez um dos maiores filósofos da sua época, um homem que aprendeu aos pés de um sábio chamado Gamaliel, judeu de nascença, cidadão romano por parte de pai, versado em várias línguas, um homem que sobrepujava a muitos no conhecimento, mas cuja atração do seu coração pela sabedoria e pelo poder o levara a caminhar contrário a Deus, mas não agora. Agora ele era Paulo, aquele que havia se encontrado com Jesus ressuscitado, o poder de Deus vivo diante dos seus olhos, em pleno meio-dia numa estrada para Damasco, e que tinha deixado de ser esse homem que confiava na sabedoria dos homens ou no poder da força, e que agora se tornara um homem que, ao invés de perseguir, se tornara perseguidor.
Ao invés de buscar sabedoria e mais sabedoria, dizia: todo conhecimento eu reputei como luxo, ou melhor, como lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Esse era o homem que dizia que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e o poder e a força de Deus, ou a fraqueza de Deus é mais forte do que o poder e a sabedoria dos homens. E é aqui que existe o grande segredo. É porque a simplicidade do Evangelho, ela se revela poderosa, não pelas ideias que alguém defende, mas pela vida que Deus transforma. E aí se estabelece um fato contra o qual não há argumentos, é que uma vida transformada pelo Evangelho é o maior argumento que alguém pode ter para crer na palavra da cruz. Paulo era o exemplo concreto de alguém que tinha buscado na sabedoria ou na força a sua salvação, mas tinha encontrado, ou tinha sido encontrado, na mensagem simples do Evangelho, a salvação que tanto buscara. O desafio para nós, queridos, em pleno século 21, é que ao nosso redor existirão sempre pessoas sedentas e ávidas por algo que dê sentido, que complete o vazio, que dê norte, que se torne um valor pelo qual elas vivam e morram. As pessoas ao seu redor e ao meu redor estão ávidas por isso. Na mesma direção daqueles de Corinto, eles ou buscam no conhecimento e na sabedoria humana, ou no poder da força, esse caminho, essa salvação. E apesar disso, eles estão ao nosso redor, não aqueles que se perdem, mas aqueles que foram chamados como nós, e são chamados como nós para serem transformados pela simplicidade do Evangelho, como você e eu fomos transformados um dia, em que Deus não precisou nos convencer de maneira completa e absoluta, nos respondendo todos os mistérios da vida, mas simplesmente manifestou para nós, na simplicidade da palavra da cruz, a nossa necessidade e a provisão de Deus para nós, e bastou isso para que Ele alcançasse o nosso coração. As pessoas olharão para você como olhavam para Paulo, e elas não buscarão sabedoria de grandes argumentos filosóficos, ou grandes demonstrações de poder. Elas buscarão em você apenas a mesma vida transformada que elas achavam em Paulo, pecador ainda, falho e imperfeito, mas transformado pelo Evangelho. Porque se há algo transformador, é o fato de que a simplicidade do Evangelho, da palavra da cruz, essa loucura, esse escândalo, que não é compreensível, não é aceitável aos sábios deste mundo, que se inculcando-se por sábios, se tornam loucos em seu próprio conhecimento, elas buscam isso e encontram em vidas transformadas pela simplicidade do Evangelho. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, o Evangelho é simples, mas ele produz a mais complexa transformação na vida do ser humano, coisa que filosofia nenhuma, nem poder humano fazem. Qual é a filosofia que transforma caráter? Qual é a força humana que transforma valores? Qual é o sistema de conhecimento humano que muda a disposição mais interior do coração? Aquilo que a gente chama de afetos, inclinações, motivações do nosso coração, senão o Evangelho de Cristo, que faz com que mesmo quando nós somos falhos e imperfeitos, tenhamos a plena consciência daquilo que Deus quer para nós e que nos motiva de dentro para fora, por intermédio de uma nova vida gerada pelo Espírito Santo, para fazer aquilo que nós, por conhecimento intelectual, nem por imposição humana, jamais chegaríamos a fazer. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que na sua simplicidade confia a sua vida a Deus. E não há gesto mais simples do que confiar a Deus a sua vida, sem necessariamente ter todas as suas respostas respondidas, todos os mistérios resolvidos, todas as situações solucionadas, coisa que quem acredita na sabedoria dos homens ou no poder dos homens tem a ilusão de obter por intermédio deles, e não obterá jamais. Paulo,
era este homem para a sua época. Nós somos chamados a ser estes homens e estas mulheres para a nossa época. Na nossa época, queridos, você pode ter todo o conhecimento humano, fazer todos os seus cursos, buscar todas as suas filosofias, obter todo o poder humano, todo o prestígio, toda a capacidade, toda a força, mas o que vai transformar o coração daqueles que estão ao seu redor é ver a transformação desse Evangelho na sua vida, é perceber que o Evangelho está funcionando em você. E ao perceber isso, mesmo reconhecendo que você não é perfeito, eles dirão: é disso que eu preciso, é disso que eu necessito, é disso que eu careço. O grande desafio, irmãos, é não abrir mão dessa simplicidade transformadora, esse escândalo que faz a gente às vezes parar e pensar assim: como explicar que alguém era assim e foi transformado neste homem ou nesta mulher de Deus? Como entender que alguém de maneira tão simples acalmou e serenou as indagações mais profundas, existencialmente falando, do seu coração, pela simples crença e confiança nesse mistério da salvação, enquanto outros vivem na angústia de tentar explicar tudo e compreender tudo e buscar todas as formas de sabedoria e de poder para poder ter paz, enquanto que na simplicidade do Evangelho, da confiança nesse Evangelho, na fé naquilo que foi feito na cruz, basta ao coração do homem para transformá-lo. O escândalo da cruz é a simplicidade do Evangelho que transforma quando se confia em Jesus Cristo. É essa mesma simplicidade que foi resposta para a igreja de Corinto, é resposta para nós hoje. Esse é o seu desafio: viver a simplicidade desse Evangelho, confiando nessa palavra da cruz, que basta para destruir a sabedoria dos sábios e o suposto poder dos homens. Que Deus o abençoe. Amém. Vamos orar juntos? Peça a Deus nesse momento que essa mensagem da cruz não deixe de ser a mensagem central, o valor central da sua vida. Que ela seja o que distinga você, o que separe você de toda sensação, atração, tentação de buscar na sabedoria dos homens, na ciência dos homens, na sabedoria deste século tão limitada, por mais ambiciosa que seja, a alegria da existência na terra, a diferença na sua vida. Peça a Deus para você experimentar a simplicidade da mera confiança na cruz e no que aconteceu lá, quando Jesus se entregou por você. Essa é a mensagem escandalosa da cruz, que produz tanta surpresa e que pode e precisa ser vivenciada por nós. Ó Deus amado, faça isso em nós, ó Pai, que essa mensagem da cruz, esse escândalo diante das sabedorias humanas, seja tão real na nossa vida, tão factível, tão perceptível, que nós possamos ter sim, não porque somos perfeitos, mas como diz a Tua palavra, porque fomos chamados, compartilhar com aqueles, para que eles não se percam e possam encontrar em Jesus, na mensagem da cruz, a verdade que possa dar norte e satisfação aos seus corações. Ó Deus, nos ajuda a confiar da maneira mais simples e firme na palavra da cruz. É o que nós oramos juntos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Pai.